Fala galera, Lemão da V10K aqui. Bom, mais um vídeo para o nosso canal. Eu estou procurando colocar assuntos muito pertinentes e necessários para cada momento do e-commerce. Então, boa parte das pessoas que são clientes nossos assistem, mas eu acredito que será muito mais acessado e estudado esses conteúdos quando eu colocar na plataforma e liberar acesso a eles, a todos vocês no caso. Por enquanto está aberto ao público, então o pessoal consegue ver, consegue conferir certinho. E o meu intuito nesses vídeos realmente aí é atualizar nos avisos, pontos bem importantes para quem não só quer fazer vendas online, quer montar sua loja, mas quem já faz isso, e são pensamentos, são estudos importantes. Beleza? Então, para você, nosso cliente que está aí, esses vídeos e todo esse conteúdo está sendo criado para vocês, para que vocês entendam como funciona e de certa forma evoluam junto com a sua loja, tá? Então, hoje o assunto um pouco vai falar sobre variação de faturamento. Então é um assunto muito importante, peço que vocês consigam prestar bastante atenção, porque dentro desse assunto também vai vir algumas estratégias de gestão, alinhamento de expectativa, tá? Que isso é muito importante, e a partir daí você consegue gerir a sua empresa de forma mais assertiva, tá? Então assim, muitos falam e muitos se vê o potencial que tem online, tá? Então, em um curto espaço de tempo, a gente consegue realmente potencializar a escalada da sua loja. Então, numa loja física, para você sair do zero e bater 100 mil reais faturados dentro de um só mês, você precisaria de um bom tempo, talvez ali pelo menos um ano. E tem gente que tem loja que fatura 100 mil por mês, lojas que tem 6, 1 ano, 2 anos e não fatura 100 mil por mês, principalmente se a sua loja estiver localizada dentro da região, dentro de um bairro e tudo mais. Uma loja que fatura 100 mil reais, ela precisa estar numa via principal, ela tem que ter um tamanho que comporte aí pelo menos o atendimento a 4, 5, talvez 6 pessoas ao mesmo tempo. Então você precisa ter vendedores, precisa ter um tamanho legal. Loja física exige provador, exige uma quantidade imensa de diversificação de estoque. E o online já é um pouco diferente, como a gente sempre fala, a estratégia dele de venda é fundamentada de forma vertical e a física de forma horizontal. O que é isso? Forma horizontal, com um pouquinho de estoque de cada variação de produto. Então você vai ter 3 modelos de shorts, e cada modelo 3 tamanhos, 4 tamanhos, 3, 4 cores. Você vai ter 5 unidades de cada tamanho, 5 unidades de cada cor, e isso vai dar 25 unidades de shorts. Daqueles shorts, aí você tem que ter pelo menos 2 tipos de shorts, já são 50 unidades de produto. Aí você precisa ter mais 25 unidades de camiseta, porque é PMG, GG, PMG, GG, 4, e vai colocar mais 3 cores. Então você vai precisar aí de pelo menos 5 de cada tamanho, 5 de cada cor. Então o seu estoque fica gigantesco, sabe? Seu estoque fica gigantesco. Já no online, a forma de você fazer a gestão é de forma vertical. Então você expõe os seus produtos, talvez você tenha ali, vai construindo o seu estoque de acordo com as demandas, mas você consegue ter acesso rápido ali, sabe, a alguns produtos que tem uma curva menor, e você foca o seu estoque naqueles produtos que saem bastante. Então o estoque é um pouco mais simples, a gestão de estoque é mais simples, e a forma com que você constrói isso e faz a gestão é muito mais simples. Então, essa variação, essa capacidade de escalar faturamento do online é muito grande, tá?
pelo alcance que você tem de pessoas. Eu faço muito essa comparação. Primeiro a gente começa com matemática básica, tá? Então uma loja física você vai trabalhar entre 10 e 12 horas no dia, tá? No máximo. Então se você entrar, abrir a loja às 8 da manhã e você ir até às 8 da noite, você deixou sua loja aberta por 12 horas. No online você vende 24 horas por dia, entendeu? No físico você trabalha da segunda à sexta-feira, certo? Geralmente na sexta-feira você fecha mais cedo. No sábado você vai trabalhar até meio-dia, 2 horas da tarde. E a partir das meio-dia ou 2 horas da tarde você fecha o seu físico. Só vai abrir na segunda-feira. Às vezes você tem um Instagram, uma loja online, pinga um pouquinho ali, atende alguns clientes no Instagram, mas geralmente a demanda é muito menor do que o da loja física. Já no e-commerce não. O e-commerce, você pode fechar a loja, vai ter gente comprando 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã. Tem dia que você acorda, das 7 horas da manhã, você já tem 10, 15, 30 vendas que vendeu na madrugada. Então não fecha, 24 horas por dia e 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado. Então matematicamente você tem mais tempo de ativo do que o físico. E também a gente fala sobre alcance, né? Então a gente vê nas métricas que num dia comum de uma loja online, na Shopee por exemplo, chega a passar ali 3, 4, 5, às vezes 10 mil pessoas no seu anúncio, na sua loja, vendo os seus produtos e clicando nos seus produtos. Já numa loja online, na loja física, quando que isso chegaria a ser verdade? Entendeu? No máximo, se for uma loja de bairro, 10, 15 pessoas entram nessa loja. Numa loja principal, 70 pessoas, 50 pessoas entram nessa loja. Então você tem acesso a muito mais pessoas. E depois vem mais uma camada dessa exposição que é para diferentes estados em diferentes condições. Então eu tenho uma manga longa. Se eu tô no Nordeste, eu não vendo manga longa. Mas se eu tô no online, eu vendo do manga longa pro Sul. Tem gente do Sul comprando minha camiseta manga longa. Igual, a gente é de São Paulo. Às vezes aqui tá um frio, chovendo e tudo mais, e eu tô vendendo um biquíni, regata para Rio de Janeiro, para o Nordeste, entendeu? Por quê? Porque eu tenho acesso a diferentes esferas, diferentes tempos. Meu alcance é total, ele estoura essa barreira física, sabe? Então isso é muito diferente. Então esse potencial é muito grande. E quando a gente traz esse potencial para resultados, então essa aceleração é muito grande. Você sai do zero e vai para 100 mil faturados em um período relativamente bem menor do que um físico. E nesse processo você adianta diversas outras coisas. Então você não adianta só faturamento e lucro, você adianta investimento, você adianta investimento em publicidade, em ADS, você adianta investimento em produto, você adianta correria, né, negociação com o fornecedor e tudo mais. Então tudo isso vem junto. Então é muito importante que você faça o quê? Que você compreenda e isso te força a ter uma compreensão muito maior do seu cenário, uma evolução muito rápida do que está acontecendo, do que você precisa entender, do que você precisa fazer. É tudo muito rápido. E é aí que pode acontecer os tropeços, as dificuldades, né? Enquanto você ainda está aprendendo, aquilo já está decolando, entendeu? Então, às vezes você não tem aquele tempo de andar, gatinhar. Você só vai criar esse tempo, ou ele vai te dar esse tempo depois que aconteceu alguma coisa, você tomou alguma penalidade, você perdeu um vendedor indicado, você não bateu os indicadores e aí perdeu exposição, enfim. E aí você vai começar a vender menos, e aí você vai ter esse tempo para parar, pensar, putz, o que eu errei, onde que eu errei, por que eu errei, o que eu preciso fazer.
Então, é muito comum, tá, que isso aconteça. Então, nós como consultoria, a gente sempre dá esse alerta, sempre procura falar, ó, vamos pensar no nosso cenário. A sua loja ela tem um potencial de vender R$ 100.000 em 6 meses. Porém, você tem condições para isso? Financeiras, você tem capacidade de tempo, você tem como desenvolver a capacidade operacional, tu já vendeu online, tu já tem bons fornecedores, tu tem facilidade de acesso direto com os seus fornecedores, você tem capital de giro, você conhece esses produtos, porque se você não tem isso você vai ter que desenvolver. Então, teste de produtos. Às vezes você pega um produto, parece bom, você coloca, começou a vender, começa a dar problema, abrir costura, modelagem ruins, era um fornecedor novo, um produto novo. Aí você toma muita reclamação, você praticamente perde o ranqueamento do anúncio, e é tudo aquilo que você investiu naquele anúncio, e às vezes ainda impacta a sua conta. Então, tudo isso a gente leva em consideração, mas vamos supor que está tudo nivelado, está tudo bom, dando muito certo. A velocidade, essa velocidade também depende do momento do mercado. Igual, eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de fevereiro de 2026, tá? Eu tive contas que começaram em julho, agosto de 2025 e em dezembro de 2025, 4 meses depois, já estava faturando R$ 110.000. E eu tive conta que começou em maio e em dezembro já estava faturando quase R$ 200.000, faturou 180 e poucos mil reais. Em um pequeno período de tempo, e não são contas de gente que tinha muito dinheiro, muito capital de giro. Aqui em 4 meses bateu 100 mil, ela nem tinha loja física, ela nem tinha estoque, ela foi desenvolvendo tudo muito rapidamente. Mas o mercado estava muito apto e a gente soube mexer as alavancas corretas para escalar a loja nesse período. Mas nós também somos totalmente cientes de que janeiro e fevereiro são meses muito complicados, né? Então, vira o ano, o pessoal gastou muito, o pessoal PVA, licenciamento, material escolar, então tudo isso faz com que o mercado esfrie, né? Dentro de moda feminina, masculina, sapato, né? Tudo isso acaba desacelerando. E aí o que acontece? Muita gente se desespera. As pessoas se desesperam porque ainda como tudo é novo e também é a primeira experiência desta variação, ele entende que quando lá em novembro, em dezembro, ele esperava que só iria para cima. E agora é bem comum que ele espera que só vá para baixo. Então você sai de um faturamento de 110 mil e cai para 30, é preocupante. Porém, o que acontece? O nosso maior trabalho é fazer com que essas variações ocorram da melhor forma possível e que sejam menores possíveis, né? Então, variação demais não é saudável para a empresa e, ao mesmo tempo, não podemos deixar de aproveitar as oportunidades que o mercado dá. Então, de alguma forma, é muito importante que você que está me assistindo, que você que tem uma loja online, você entenda que haverá variações. O online também tem as suas variações, seus picos, seus vales, entendeu? Vai chegar novembro, dezembro, vai vender muito, talvez 2 vezes mais do que você está acostumado a vender, e em outros momentos, igual janeiro e fevereiro, vai cair, agora já entra março, já volta a aquecer, mas a questão que tudo passa, que você precisa entender que é comum e você precisa se adaptar e preparar para isso, tá? 2 pontos muito importantes de adaptação primeiro, quando você tem essa queda de faturamento muito grande, é muito comum que os seus indicadores da loja online sofram impactos, tá? Impactos às vezes bem negativos e que possam fazer com que dificulte a retomada da sua loja. Então, como assim? Igual, no mês de dezembro, eu enviei uma loja, fez mais de 2.000 vendas.
em dezembro. Só que o tempo da pessoa comprar, eu enviar, a pessoa receber o produto em casa, a pessoa experimentar, aí não deu certo o produto, ela abre devolução, aí ela tem mais um tempo para levar no ponto, no correio de volta, aí ela leva, aí esse produto tem que chegar aqui. Quando chega aqui, que eu autorizo, é quando cai a devolução. Ou quando passa mais uns dias, eu não autorizei, passa mais uns dias, ele autoriza automaticamente. Esse período pode dar em torno de 15 a 20 dias. E aí sabe o que acontece? Virou dezembro, lá no dia 22, 23 de dezembro, as vendas já começam a despencar. Porque o pessoal só quer, não dá mais comprando tanto, não dá mais tempo de chegar as coisas pro Natal, pro Ano Novo, as logísticas saturam. E aí quando ela já começa a diminuir, quando bate ali dia 15 de janeiro, as devoluções começam a chegar. Só que as minhas vendas já se enterraram, já desceram de 100 para 30. Então eu saí de 2.000 pedidos para 600. Só que a minha devolução, as devoluções que estão chegando é de 2.000, um mês de 2.000. Então se chega para mim 60 devoluções, é 3%. É isso? Isso, 3% de devoluções. Agora, para 600 é 10% de devolução. Entendeu? Então eu saí de 3% de devolução num cenário que foi de 2.000 vendidos. Só que quando essas devoluções caíram no meu sistema, eu estava com 600. Nem isso, porque não terminou o mês. Entendeu? Essas devoluções começaram a chegar, eu tinha feito 300, 400 vendas. E aí o meu indicador de taxa de não cumprimento estoura, eu tomo penalidade, eu perco o vendedor indicado, e aí de alguma forma eu perco um dos meus maiores trunfos, que é a saúde e qualidade da minha loja. E aí isso impacta a minha loja e simultaneamente o esfriamento do mercado acaba impactando mais ainda. Então são momentos críticos que a gente precisa saber o que fazer, precisa tratar para que isso não aconteça, mas outrora entenda que a gente precisa saber como agir nesses momentos caso isso aconteça. Tá? Isso aconteceu com diversos clientes nossos, a gente aproveitou o máximo que a gente pôde de dezembro, tá? E essa virada acabou, mesmo a gente correndo atrás, colocando a nossa estratégia de diluição de pedidos com produtos com tickets mais baixos, então vende bastante, mas o ticket é mais baixo, então a gente faz, por mais que o faturamento vá cair, mas são produtos que diluem quantidade de venda, então ao invés de eu fazer 600 vendas, eu faço 1.000 e não 600, mas com ticket mais baixo, então produtos com ticket mais baixo têm a tendência de vender mais. Então, por mais que a gente fez essa estratégia, ainda assim algumas das nossas lojas sofreram impactos. E qual que é o importante, gente? Se estruturar, se reorganizar. Aconteceu, você precisa ajustar o seu estoque, ajustar a sua retomada o quanto antes, colocar produtos diversificados, usar a estratégia de diluição para que essas punições saiam o mais rápido possível, tá? A ponto de que você consiga retomar. E eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma loja que o nosso cliente, ele realmente ficou, vou viajar, não vou viajar, vou colocar no modo férias, não vou colocar. E ele demorou 15, ele começou a atualizar os produtos dele, colocar produtos com ticket mais baixo só a partir do dia 15. Então ele demorou, conseguiu retomar o shopping indicado. Eu tenho uma que já logo no início já foi, então no dia 15 de janeiro, ela já tinha até retomado os seus indicadores e já estava com o vendedor indicado autorizado novamente. E aí no dia 20 e poucos, acho que foi no dia 19, voltou o vendedor indicado dela. Então, são duas tratativas, são duas realidades, dois cenários que aconteceram, e para vocês ficarem espertos, a variação pode ocorrer,
nós temos estratégias de diluição, e sempre quando você vê que a sua loja está descolando muito da sua média, né, anterior, então é importante que você entenda que você precisa sempre ficar atento a como eu vou tratar a queda ou a variação desse faturamento, dessa quantidade de pedidos, para que o meu faturamento ou a saúde da minha loja sofra menos impacto possível, tá? Mesmo com tudo isso que eu falei, eu venho salientar aqui, gente, não é o fim do mundo, acontece, uns retornam com mais tempo, outros com menos tempo, uns vai direto no produto, outros vêm pelas bordas, né? Então, pô, tomei punição, não tá vendendo muito menos, tal, então eu exploro o programa de afiliados, se sua loja já for avaliada nisso, eu exploro o mercado full, eu exploro lives, eu exploro tudo que eu puder para que eu consiga puxar a exposição do meu produto em outros cenários. E às vezes isso vai sair um pouco mais caro, então vai impactar sua margem também. Às vezes você vai ter que abrir a mão de um pouquinho da margem para voltar a tracionar a sua conta e colocar tudo nos eixos. Muito importante é que você, principalmente você que vende loja física, você precisa entender que pelo volume você consegue diluir, você consegue fazer, você precisa tomar como parâmetro a média das suas vendas, a média da sua margem, e não pegar unicamente de um produto, 2 produtos. Eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso. Então, é uma forma com que você precisa entender, você fica com essa mente de avaliar produto a produto, porque geralmente na sua realidade de loja física, você tem uma menor quantidade de vendas por pessoa do que numa loja online, onde é vezes 10, vezes 20. Então, separe uma parcela do seu estoque, dos seus produtos, mesmo que você tenha que ver a margem naqueles produtos. Aqueles produtos têm o intuito de preservar a qualidade da sua loja, então conversão, você vai usar promoção relâmpago, cupom nela, então para melhorar sua taxa de conversão, para baixar, diluir as suas devoluções, diluir sua taxa de não cumprimento, e a partir daí você coloca, ranqueia de volta os seus anúncios, cria demanda, melhora a sua taxa de conversão, e aí você equaliza o preço dos próximos produtos. Ok? Então, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas foi sobre esse assunto. É muito importante vocês terem a consciência e conhecimento dessa macro, tá, gente? Não se desesperem quando as suas vendas caírem, mas também não se emocionem quando ficarem muito boas. Sempre tenha um pensamento racional, saiba como tratar as duas situações, explore o máximo possível de quando elas estão boas e se organize e se posicione muito bem quando elas não estiverem tão boas. Beleza? É isso o vídeo de hoje, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância, tá, dessa estratégia de diluição de produtos e de vendas para equalizar os pré-requisitos e os indicadores, para preservar a saúde da sua loja. Beleza? Até o próximo vídeo.